Passagem da depressão Cláudia deixou um rastro de destruição na Madeira, particularmente em plantações agrícolas, sobretudo na cultura da banana, na costa sul da Madeira. O Governo Regional está a fazer um levantamento dos prejuízos para definir apoio aos agricultores. Nós, logo na quinta-feira de manhã, pusemos técnicos no terreno, particular, na região autónoma da Madeira toda, mas particularmente talvez entre o eixo Ribeira Brava e Ponta do Sol. A Direção Regional da Agricultura, mas também os técnicos da GESBA estão a acompanhar esse levantamento. Temos como deadline na próxima segunda-feira para que os técnicos concluam esses mesmos trabalhos e contamos levar ainda hoje a Conselho de Governo uma resolução que possa eventualmente mandatar a Secretaria da Agricultura para o apuramento desses prejuízos. Eu neste momento não tenho dados quantificados. A informação que nós temos é que são essencialmente naqueles dois concelhos que eu lhe referi. Temos algumas situações também, creio que em duas explorações agrícolas com estufas, temos algum impacto em alguma produção a céu aberto em bananeiras, mas também em alguns hortícolas. Para quem perde sempre muito, à escala regional não foi um fenómeno muito complicado. O Secretário Regional de Agricultura e Pescas explica que a aplicação de verbas públicas depende da confirmação de fenómenos meteorológicos extremos com dados concretos. É preciso termos a noção clara que a aplicação de verbas públicas nestes tipos de prejuízos carecem de confirmação de fenómenos meteorológicos extremos, com dados concretos que têm que ser apurados através de fontes como, por exemplo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas dizer aos agricultores da Madeira que nós estamos atentos e que, se houver enquadramento, vamos acompanhar, vamos fazer o possível para mitigar esses mesmos impactos. Sobre o seguro coletivo para a banana, que em 3 concursos promovidos pela GESBA não se concretizou, Nuno Maciel reconhece tratar-se de um problema sério agravado pela fragilidade das regiões ultraperiféricas. É a demonstração cabal, e pode ser estranho aquilo que eu vou dizer, de como é muito mais difícil viver numa região ultraperiférica. Até as seguradoras se afastam deste tipo de investimento, porque as fragilidades aos fenómenos meteorológicos são, de repente, enormes. Pode passar meses que não acontece nada, mas de repente num momento particular pode acontecer muito. E isso demonstra de facto as dificuldades que nós temos, que a região autónoma da Madeira tem para encontrar seguradoras privadas para este tipo para proteger este tipo de investimento. Como também já é público, nós ainda não desistimos, e penso que está a falar no caso da GESBA, não desistimos e ainda vamos fazer uma 4ª tentativa. O Governante falava à margem da 11ª reunião do Comitê de Acompanhamento do PRODERAM 2020. No final de outubro, a taxa de execução chegava aos 92%. A perspectiva é atingir-se uma execução final muito próxima dos 100%. Um momento de avaliação fundamental, de prestação de contas e de apresentarmos o trabalho que fizemos ao longo destes anos perante os nossos representantes regionais, nacionais e da Comissão Europeia, como foram aplicados os cerca de 284 milhões de euros que o PRODERAM teve para a agricultura, para o desenvolvimento rural, para o fomento das explorações agrícolas, onde nós apoiamos 2.340 pedidos de investimento. Nós temos o mês de outubro, a 31 de outubro, com uma taxa de execução efetiva de 92%, o que é já uma boa taxa. Estamos neste momento crentes que até 30 de novembro atingiremos os 96%, o que significará dizer que, juntamente com aquelas que são os pedidos de apoio também ao funcionamento, vamos fechar o PRODERAM 2020 muito próximo dos 100% da taxa de execução. Um momento de avaliação fundamental, afirma Nuno Maciel, que releva o PRODERAM 2020, que não foi só um instrumento de apoio à agricultura. O trabalho que foi sendo feito em parceria com as entidades públicas e privadas, com os agricultores, com as empresas agrícolas, com os institutos e com as associações, ficou na região autónoma da Madeira, foi investido nos territórios rurais, foi investido na modernização das explorações agrícolas, nos caminhos agrícolas, no desenvolvimento do produto agrícola regional, na sua qualidade, na sustentabilidade da agricultura, no desenvolvimento rural, nas políticas florestais, nos investimentos no sector da água. Deixam-nos tranquilizados e satisfeitos pelo trabalho feito.
deixam-nos simultaneamente responsabilizados pelo futuro. E para o futuro é preciso arrancar em força com o novo quadro PEPAC Madeira, que dispõe de 140 milhões de euros para concretizar a estratégia regional para o setor agrícola e florestal. Entre as prioridades, no Maciel destaca a sustentabilidade ambiental, a digitalização, a renovação geracional e a coesão territorial. A expectativa é que todas as medidas de investimento estejam operacionais até ao final do primeiro semestre do próximo ano. Está confirmada a apresentação de candidatura à liderança do Partido Socialista Madeira de Célia Pessegueiro. A apresentação pública da candidatura será feita no próximo dia 27 de novembro, às 7 da tarde, na sede do partido. Agir para construir o futuro é o lema que dá título à sua moção de estratégia global, que tem por objetivo mobilizar o PS Madeira para preparar e reafirmar o partido na região. A sessão de apresentação servirá para a candidata Célia Pessegueiro abordar as linhas mestras do projeto que encabeça, o qual terá um caráter agregador e plural, dando voz a diferentes visões e sensibilidades para construir um PS mais coeso, preparar para os desafios do futuro, merecedor da confiança dos madeirenses e capaz de responder aos seus anseios. Na República, o Governo apela aos partidos da oposição que não aprovem propostas no Orçamento do Estado para 2026 que coloquem em causa as contas públicas. Esta manhã, o Partido Socialista avançou já que se vai abster na maioria das propostas apresentadas pelos partidos. Francisco Nascimento. E essa é uma história que vai começar a ser contada logo à tarde, quando os partidos começarem a votar as propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Recordo que são mais de 2.000, um novo recorde, mas com esse aviso por parte do Governo de que a margem orçamental é curta e, portanto, José Maria Brito, o Secretário de Estado do Orçamento, a deixar um desafio à oposição para que, de alguma forma, não comprometa as contas públicas. A exigência financeira imposta pelo imperativo de execução do PRR torna o espaço orçamental para 2026 muito exíguo. Assim, desafio as bancadas aqui representadas a não desvirtuarem a proposta de orçamento entregue pelo Governo, a qual reduz impostos para as famílias e as empresas. E para o regresso ao excedente, ou melhor, para o regresso ao déficit, José Maria Brito diz que bastam 3 propostas. Uma para os painéis solares, bombas de calor, etc., que custa mais de 100 milhões de euros. Outra para os produtos alimentares dos animais de companhia, que custa mais de 80 milhões de euros. E uma outra para atos médicos veterinários, que custa mais de 180 milhões de euros. Propostas do Chega, mas também do PAN, aqui José Maria Brito de olhos postos nas propostas da oposição. Ora, da parte do PSD, o deputado Hugo Carneiro até fez as contas. Nós temos o Chega, só algumas das suas propostas vêm em mais de 6.400 milhões de euros. A Iniciativa Liberal, sem medidas fiscais, andará entre 1.100 milhões de euros. O LIVRE vai em 9.300 milhões de euros. Partidos pequeninos, mas com vícios de gente grande. Palavras dirigidas também ao Bloco de Esquerda e ao PCP, aqui pela voz de Hugo Carneiro. Da parte do Partido Socialista, Miguel Costa Matos garantiu que o partido vai abster-se na maioria das propostas. Resta saber em quais, e recordo que, pelo menos para o aumento das pensões, há propostas de todos os partidos. O próprio Partido Socialista tem uma proposta em cima da mesa um pouco menos ambiciosa do que a do Chega, mas Miguel Costa Matos deixou aqui esta garantia, de alguma forma descansando o Governo. Os vários partidos apresentaram um recorde de propostas de alteração e o Partido Socialista vai se abster na generalidade destas propostas. O Partido Socialista não apresentou propostas de alteração que ponham em causa o saldo orçamental. Mas é por isso mesmo que nós não vamos viabilizar propostas de alteração que possam, dessa forma, colocar em causa o saldo orçamental. O PS é um partido responsável, diz Miguel Costa Matos. André Ventura do Chega tem uma visão diferente. O Partido Socialista aprova este orçamento porque se tornou na muleta do PSD no Parlamento Nacional.
Ora, e com esta troca de galhardetes entre o Partido Socialista e o Chega, não é crível, portanto, que haja uma coligação negativa, desde logo para aprovar o aumento das pensões. Coligação negativa é quando os partidos da oposição se juntam contra a vontade do governo. Isso aconteceu no ano passado, tanto para a aprovação do fim das portagens, por exemplo. Ora, não é crível que este ano a história seja a mesma, porque há aqui um afastamento nas bancadas do Partido Socialista e das bancadas do Chega, com essa garantia por parte de Miguel Costa Matos, do PS, de que o partido não vai colocar em causa as contas públicas. O Partido Socialista tem uma proposta para o aumento das pensões, mas que é condicionada para 2027, ou seja, só caso o Governo apresente um aumento extraordinário das pensões no próximo ano, aí sim se poderia haver um aumento efetivo nas pensões em 2027, e essa será, ao que tudo indica, a única proposta para aumento das pensões que o Partido Socialista vai aprovar. Quer isso dizer, portanto, que todas as outras, seja a do Chega ou, por exemplo, a do PCP, vão cair por terra. Arrancou esta manhã o debate das várias propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 na Assembleia da República. 3 milhões de euros de prejuízo é quanto a PJ estima que o esquema fraudulento com a prescrição de medicamentos Ozempic tenha provocado ao Estado português. Na prática, os clientes pagavam 5 euros por um medicamento cujo valor ronda os 110. As prescrições beneficiaram possivelmente até 2.000 pessoas. A PJ executou uma grande operação nacional que concentrou um dos seus pontos-chave na Madeira. A sede de uma empresa no Funchal foi alvo de buscas. Segundo a investigação, funcionava como fachada neste esquema fraudulento. Foi nesta empresa que a PJ concentrou parte das diligências. Quando nos referimos à empresa de fachada, tem a ver com a morada fiscal da própria empresa que está na Madeira. E, portanto, que servia única e simplesmente para receber a documentação. Declarações do inspetor responsável pela investigação desta operação que levou à detenção de uma médica endocrinologista no norte do país, suspeita de prescrever medicamentos usados no tratamento de diabetes tipo 2 a pessoas que não sofriam de doença, apenas com o objetivo de facilitar a perda de peso. Para isso, terão sido introduzidos dados falsos no sistema informático de prescrição, permitindo que estes fármacos, o Ozempic, fossem comparticipados até 95%, como se tratasse de casos clínicos reais. Por aquilo que nós conseguimos perceber, havia uma série de clientes que foram passando a palavra de que determinado tipo ou determinada clínica tinha excelentes resultados ao nível do emagrecimento. E, portanto, depois o mecanismo como era prescrita a medicação ainda está em apreciação. Seguramente nos próximos dias poderemos dar mais alguma informação. O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, esta manhã, no Fórum TSF, confessou que não percebe como é que este caso não foi detectado. Todas as prescrições estão numa base de dados. Nós tínhamos informação suficiente para saber que esta médica tinha este volume de prescrições para aquele fármaco específico naquela clínica privada específica. Nós tínhamos informação suficiente para isso. Ninguém olhou para esta informação. Provavelmente não havia um alerta pré-definido a dizer, se isto acontecer, se isto fugir à norma, nós temos de ter aqui um alerta. Trata-se sempre da informação que temos e de como é que a utilizamos. E de facto, nós temos a informação, muitas vezes não a cruzamos, não olhamos para ela e não tiramos as conclusões que devemos tirar dessa informação. E, portanto, está na nossa mão fazê-lo. E eu espero que esta unidade de fraude, que parece ter sido, que vai ser criada em breve pelo Governo, que o possa fazer. Já o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, promete tolerância zero em situações como esta. A Ordem dos Médicos não vai tolerar qualquer desvio deste propósito ético que os médicos têm e têm que ter. E a opinião pública, enfim, as pessoas podem contar com a intervenção da Ordem dos Médicos nesta matéria, nomeadamente no domínio deontológico, através dos seus conselhos disciplinares. Como é que é possível? Tendo em conta que está tudo neste momento informatizado.
Toda a intervenção médica está informatizada. Nós temos um programa de prescrição eletrónica, que obviamente está controlada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, portanto, que tem essa informação. Como é que só se atua, neste caso concreto, quando o valor, digamos, da fraude atinge 3 milhões de euros? A Ordem dos Médicos que instaurou um processo disciplinar à médica endocrinologista que foi ontem detida por participar neste esquema fraudulento. O escritor Deodato Rodrigues apresentou ontem o seu terceiro romance Desamores, em português, uma obra que marca uma viragem na sua trajetória literária ao abandonar o cenário madeirense dos livros anteriores, conforme explica o próprio autor. Substancialmente diferente. Os dois primeiros viveram na Madeira, todos os seus personagens, todo o enredo é extraordinariamente localizado, e este passa-se entre Lisboa e Lourenço Marques, mas continua a ser um livro português, da língua portuguesa, e essa é, como dizia Bruno Pessoa, a nossa pátria. Ainda há uma passagem pela Madeira aqui no livro, não é verdade? Sim, é extraordinariamente simbólica por duas razões. Primeiro, traz o navio o paquete mais significativo da Marinha, da Companhia Nacional de Navegação, o Príncipe Perfeito à Madeira. E a fotografia que o livro contém sobre isso é muito relevante, porque é uma fotografia do barco a atracar que praticamente cobre a fisionomia da ilha, a figura da ilha. Isso é relevante porque, no fundo, demonstra aquilo que algumas das pessoas pensavam na altura sobre a Madeira, que era mais uma colónia. Vamos ver qual é a reação dos leitores, sendo certo que a eles compete um juízo muito importante sobre esta nova empreitada. O Desamores, em português, é editado pela Cadmus, criada em 2016 e que integra atualmente o universo editorial da nova Associação para a Promoção da Herança Madeirense, uma estrutura coletiva nascida da Ação Cultural da Académica da Madeira. A obra estará à venda nas principais livrarias do Funchal e na imprensa académica.